Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Então eu trouxe aqui uma aula para a gente poder falar do diagrama de momento fletor, tá bom? Aqui eu tô com um exercício que eu já resolvi, tá? Então eu vou explicar esse exercício aqui para vocês passo a passo e eu já deixei um outro exercício para a gente fazer aqui do zero, né? Eu vou fazer junto com vocês, tá bom? Então vamos só explicar esse exercício aqui, ó. Primeiro passo, né? Encontrar as reações nos apoios, né? Então, o que eu fiz? Primeiro, eu transformei essa carga aqui numa carga concentrada, né? Fazendo aqui, ó, 25 vezes 3, que é o vão. Deu 75, né? Eu fiz o somatório de forças em Y. E aí, como esse aqui é um engaste, né? Só tem uma força para cima, que eu já consegui achar a reação, né? 150 quilonewtons. E aqui também tem uma reação de momento, né? Tem que lembrar que quando é engaste, a gente tem três reações, né? São três equações de equilíbrio que a gente tem. Então, o meu momento ali deu, né? Olha só, a gente fez aqui, deu 787,5, tá? Quilonewtons vezes metro, tá? Eu não coloquei a unidade aqui, mas é isso, quilonewton vezes metro. Beleza. Como que eu fiz esse cálculo, né? Olha só. Então, tem uma incógnita aqui que é o M, que é a reação do momento, que eu não sei quanto que é. Menos 75 vezes 3, né? E menos porque está no sentido horário. Certo? 75 vezes 3 que é a distância. Depois você tem essa carga concentrada aqui, ó, né? Ela vai virar uma carga de 75 e o local que ela é aplicada é no meio aqui, né? Então, você vai ver que é 6 com mais 1,5, 7,5, 7,5 aqui, né? Então, 25 vezes 3, que é a carga, vezes 7,5, que é a distância. Show? Então, deu isso aqui, tá bom? Esses dois negativos somam, né? E passa para o outro lado positivo, tá aqui. Muito bem, segundo passo, os esforços de compressão. Neste caso, não tem nenhum, né, gente? Então, o esforço de compressão aqui tá de boa. Agora, terceiro passo, os esforços cortantes, né? Eu vou ter que usar a equação do esforço cortante. Então, como é que eu faço para montar essa equação do esforço cortante? Aí é aquele negócio que eu já ensinei para vocês, né? Eu vou fracionar a minha viga em várias seções, tá vendo? Aqui eu fracionei na seção S1, seção S2 e seção S3, tá vendo? Então, fracionei a minha viga em várias seções. E aí a gente vai encontrar, para cada seção tem uma equação, tá vendo? Por exemplo, a equação do cortante, ó. O cortante nós estamos olhando as forças, né? Então, V é igual a 150, porque só tem essa força de 150 aqui, que vai atuar nesse trajeto aqui todo, né? Ó, nesse trecho aqui todo, de 0 até S1. Então, eu coloquei aqui, ó, que V é igual a 150 para 0 até S1, ok? Então, ele começa aqui em 150, e aí, ó, você vai ver que nada acontece até chegar aqui. Então, fica constante, ó, até chegar na seção S, no ponto aqui que divide a seção S1. Show de bola? Então tá. Beleza. Depois, a gente vai fazer uma equação para S1 e S2, né? Então, como é que é S1 e S2? Ó, agora, quando eu traço uma seção aqui, ó, nessa região, galera, vocês têm que entender que eu estou pegando, né, toda essa parte da viga aqui, né? Deixa eu fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar minha viga aqui, vocês vão entender direitinho como é que eu traço essas seções agora. Ó. Pronto, copiei e colei aqui minha viga, né? Olha só, quando eu traço uma seção aqui, pessoal, ó, eu tracei uma seção aqui, beleza. Lembra que essa seção, né, eu posso ir andando com ela assim, né? Então, se eu traçar ela nesse ponto, quer dizer que eu estou considerando, ó, só essa parte da viga, tá vendo? Então, eu estou olhando só daqui para cá. Tá? Ou seja, o que eu tenho daqui para cá? Eu tenho só aqui, ó, 150 kilonewtons de reação. Então, como é que fica o meu V? A equação a equação do meu cortante para esse trecho aqui é V igual a 150. Só isso. Por quê? Porque não tem mais nada de força aqui nesse trecho. Certo? Muito bem. Agora que a gente entendeu isso, ó, e se eu traçar a seção aqui? Bom, aí se eu traçar a seção aqui, galera, aí quer dizer que eu cortei a viga aqui e eu vou considerar, então, daqui para lá.
E como é que fica, então, nessa seção aqui, onde eu cortei, como é que fica a equação agora? Ó? V é igual a... Aí lembra, né? Ó, tem um 150 aqui de reação, então vamos começar lá da ponta. Ó. 150 e vou chegando até onde está a seção. Menos 75. Certo? E aí você vai ter que V é igual a 75. E aí, depois disso, acontece mais alguma coisa? Não, então fica constante em 75. E aí você pode ver, ó, que é isso mesmo, ó, ela está aqui em 150 e quando chega numa outra trecho da seção, ela cai para 75 e depois fica constante. Ok? Então você pode ver que é uma coisa assim, né? É onde você faz a seção e você corta a viga, né? Você faz assim, ó, corta a viga e considera só o que está para cá, tá bom? Então, basicamente é isso que eu faço para poder fazer o cálculo, né, essas equações aqui. Então, continuando aqui, galera, ó, nessa seção aqui, ó, que é a seção de 0 até S1, eu tenho só V igual a 150, tá vendo? Igual tá aqui. Depois, na seção S2, eu tenho V igual a 150 desse trecho, menos 75 desse ponto aqui, ok? Aí, então, quer dizer que dá um tapa para baixo aqui, ó, cai para 75. Continua 75 constante. Aqui, galera, já é, né? Quando eu traço uma seção aqui, ó, eu traço essa seção como uma distância x, não é uma distância x qualquer. E aí, a carga que eu vou acumular é a carga que eu andei até completar essa seção x, que é 25 vezes x, certo? Então, olha aqui como é que ficou a minha equação, ó. 25 vezes x, 75, tá vendo? Isso aqui é para S2 até S3. Então, fica 75 menos 25x e o x começa em 0 e vai até 3, né? Começa em 0, vai até 3. Beleza? Você vai ver que quando o x for 3, o meu V vai ser 0, né? Por isso que ele zera aqui na ponta da viga. Então, esse aqui ficou o meu diagrama de cortante, tá? Todo positivozinho aí, né? Aí eu venho aqui, ó, peguei a resposta lá no F2. Você pode ver, ó, 737, as reações, 150, tudo direitinho, tudo certinho. Tá bom? Agora, vamos para o diagrama de momento fletor. Tá bom? Então, galera, olha só como é que é o diagrama de momento fletor. Ó. O diagrama de momento fletor é igualzinho, né? O método para cálculo é bem parecido, né, com o método de cortante. Então, você traça a seção, né, corta aqui a viga numa seção, começando aqui, ó, né, nesse primeiro trecho, e olha o que tem para cá de momento. O que eu tenho para cá de momento? Só tem esse raio desse momento aqui, então é ele, né? 787 kN/metro. Tá? Então começa com ele, começa com esse valor aqui grande, certo? E beleza, então. E aí o que vai acontecer? Não tem só essa força aqui, não, né? De momento. Tem essa de 150 aqui também, né? Porque, tipo assim, quando eu traço a seção aqui, galera, ó, eu coloco o meu ponto de rotação aqui também. Então, o que está rolando, né? Eu vou ter que fazer lá um esqueminha de novo para vocês poderem entender, ó. Certo, vamos lá. A gente pega aqui, ó, e corta a viga aqui, certo? E aí eu vou colocar agora esse ponto aqui, que é o meu ponto de rotação. Lembra que tem uma força aplicada aqui para cima de 150, que é a reação, tá certo? Beleza. Olha o que vai acontecer agora, ó. Essa força aqui para cima, ela vai causar uma rotação assim em torno do meu eixo aqui, ó. Esse é o meu eixo, né? Então ela vai causar uma rotação dessa forma aqui. Faz sentido? É uma rotação no sentido horário. Então a gente escreve assim, ó, m, que é o momento, né, da minha equação, menos, né, porque está no sentido horário, 150 vezes, aí, galera, a distância aqui, ó, que eu tracei a seção, é uma distância x, tá bom? Então, é a distância x ali. Então, vezes x igual a 0. E aí você vai ver que m igual a 0 não, ainda tem o momentozinho para cá, né? Mais
é 787. É isso mesmo, né? E meio. 787,5, que era o meu momentozinho aqui, ó. Ok? Bom, feito isso, galera, o que vai acontecer? Igual a zero, né? Igual a zero aqui. Eu vou passar as coisas para lá, né? Vai ficar assim, m é igual a 150x menos 787,5. Então, então, essa aqui é a minha equação do momento para o primeiro trecho. Tá certo? Então, eu volto lá. Vamos ver como é que ficou. Aqui, ó. Tá aqui a nossa equaçãozinha, beleza? Deixa eu ver aqui uma coisa. Ficou com o sinal invertido, né? Ah, tá. É verdade. Sinal invertido é por uma convenção, tá, galera? Porque, tipo assim, eu não queria confundir vocês falando isso aqui agora, mas para fazer o diagrama de momento fletor, o sentido anti-horário é negativo e o sentido horário é positivo, tá bom? Então, por exemplo, né? Aqui o meu momento é positivo, né? Então ele começa com um momento positivo e depois vai sofrendo um momento negativo, né? Então o que vai acontecer? Esse momento ele começa alto e à medida que vai avançando na barra ele vai diminuindo, tá bom? Então, olha lá, ficou assim para esse primeiro trecho aqui. Ok, agora a gente vai para o segundo trecho, galera. Aí agora, ó, lembra que eu falei que a gente andou uma distância x aqui, ó? A gente analisou então o primeiro trecho com uma distância x. Agora a gente vai analisar o segundo trecho aqui com uma distância x também. Aí o que acontece? Essa força aqui, né? Vamos traçar agora a seção aqui. Vamos fazer um pontinho aqui, ó, para a gente poder imaginar a rotação em torno desse ponto. Nós vamos analisar as mesmas forças que eu analisei no começo aqui. Então vai ficar assim, ó. 787,5. Ok? Começa com esse valor, né? Menos por quê? Porque agora, olha só o sentido de torção aí da minha força de 150 aqui, ó, não é? Não é assim? Então, menos 150 vezes. Aí, galera, esse 150, a distância que ele está do braço de força é 3 mais x. Então, você tem que colocar entre parênteses aqui, ó. Ok? E depois, né, tem um positivo aqui, ó, mais 75 vezes a distância, x. Tá certo? Então, ficou assim essa equação. Aí eu vou apagar ela aqui, ó. 150 vezes 3 mais x, né? Vamos ver como é que ficou lá. Aqui, ó. 150 3 mais x, tá vendo? X mais 3 que eu coloquei, mais 75x. Aí, resolvendo, ficou dessa forma aqui. Tá vendo? E você pode ver que os valores que aparecem aqui, ó, 337,5, né? Ó, eles estão aparecendo aqui também. Então, isso indica que a minha equação está certinha. Quando eu for fazer agora aqui do último trecho, pessoal, que é esse aqui, aí o que eu vou ter que fazer? Mesma coisa, eu traço uma seção aqui, coloco uma distância x. Aí, quando eu for fazer do 150 agora, vai ser 150 6 mais x. Tá vendo aqui, ó? 150 6 mais x. O 75 vai ser 3 mais x. Ó, tá vendo ali? E o 25, galera, ele vai ser... Como é que eu calculo a força aqui? É 25 vezes x. E essa força está aplicada no meio. Então, 25 vezes x é só a força. Vezes a distância, que é x sobre 2. Que é no meio desse vão de x aqui, ó. Tá vendo? Então, vai ficar 12,5x ao quadrado. Tá certo? Então, você vai ver que vai aparecer aqui, ó. Ó, 12,5x ao quadrado aqui. E aí virou uma equação do segundo grau aqui, né? Então, no finalzinho aqui, a gente tem uma parábola assim, né? Ó. Tá?
Você vai ver que se você jogar x igual a 3 aqui, você vai dar zero, né? Porque o momento ele começa em 102 e termina lá em zero, tá? Nos extremos, né? Então é isso. Aí eu expliquei aqui para vocês como que eu encontrei as equações para cada seção, tá bom? Então para a seção 1, para a seção 2, para a seção 3. Para cada seção, então, a gente tem uma equação, né? E aí, através dessas equações que a gente monta o gráfico, né? Monta os diagramas. Beleza? Então, agora eu expliquei o exercício para vocês e eu vou dividir essa aula em 2 vídeos, tá bom? Então, o primeiro vídeo vai ser a explicação do exercício. O próximo vídeo agora será a resolução do exercício do zero, tá bom? Que vai ser esse exercício aqui, tá certo? Então, até daqui a pouquinho no nosso próximo vídeo. Valeu!